Bom, nós já estamos aqui com Basília Rodrigues e com Igor Gadelha para a gente explorar um pouco mais esse assunto e especialmente tentar projetar o que vai acontecer amanhã, quarta-feira, no plenário do Supremo Tribunal Federal. É importante só pontuar, não é, Basília, Igor, que a discussão não é sobre liberdade religiosa, porque a liberdade religiosa está absolutamente mantida, né? Cada um pode acreditar no que quiser e fazer a cerimônia que quiser, a homenagem que quiser, quando quiser. O único veto é a concentração de pessoas. E esse veto à concentração de pessoas não vale só para a igreja ou para o templo, vale para qualquer ambiente em que haja aglomeração de pessoas. Então a discussão, embora o próprio ministro Nunes Marques, na conversa com o Caio Junqueira, tenha tido a intenção de focar a discussão nesse aspecto, quando ele diz ali que religião é serviço essencial, só quem não entende é quem não sabe da essencialidade, da religiosidade, né? Como quem diz assim, olha, quem não acredita, não entende o quanto isso é importante. É claro que é importante para muita gente, para a maioria da população brasileira, mas há quanto tempo as igrejas transmitem missas e cultos por televisão, por rádio, pela internet? Isso não está proibido, cada um continua fazendo o que acredita, dizendo o que acha melhor na sua igreja ou no seu templo. O ponto é, as pessoas podem ou não estar concentradas debaixo do teto do templo ou da igreja. A disputa não é religiosa, não é sobre a fé das pessoas, é uma questão sanitária, não é isso, Basília Rodrigues? Pois é isso, Colombo, Elisa, todo mundo que está aí no Novo Dia. A gente está falando do pior momento da pandemia aqui no Brasil. Se estamos já na casa dos 330 mil óbitos pelo coronavírus, abril não tem aí no horizonte uma previsão otimista, muito pelo contrário, tem esperança e expectativa, esperança é uma palavra péssima, mas expectativa mesmo de muita tristeza para este mês de abril, infelizmente, porque não tem vacina suficiente, as pessoas continuam agindo como se não houvesse um vírus, como se pudessem transitar entre outras, apesar de termos aí um vírus letal. Eu falei agora pela manhã com o ministro decano da Corte, Marco Aurélio, que em resposta a essa entrevista concedida com exclusividade à CNN Brasil pelo ministro Nunes Marques, ao analista Caio Junqueira, ele afirmou que não é hipocrisia, mas uma realidade, nas palavras do ministro, que está prestes a se aposentar. Ele afirmou que as pessoas podem rezar em casa, que o melhor altar é o lar, é a residência das pessoas. E fez um ataque direto aí ao ministro recém-chegado da Corte, Nunes Marques. Ele disse que o novato está assanhado, está se sentindo. Essas palavras temperam o que veremos amanhã na sessão de quarta-feira, mais uma dura sessão do Supremo Tribunal Federal, que não dá para se falar em bola dividida, porque até aqui Nunes Marques aparece isolado em sua manifestação favorável à reabertura de templos e igrejas. De um lado, Nunes Marques, do outro, o restante da corte, ao menos quem já se manifestou até aqui, uma maioria dos ministros, se colocando contrária à abertura desses locais, que sim geram aglomeração, apesar dessas medidas restritivas, como o uso de máscara, álcool em gel e tudo mais. Os templos aqui em Brasília, e assim como em outras unidades da federação, estavam no início da pandemia funcionando à distância, transmitindo aí seus cultos e missas. Mas já há algum tempo houve a reabertura aqui na capital federal também, por pressão de vários dos movimentos religiosos, e também há de se dizer, e de forma alguma, dar menos importância à necessidade desse acolhimento espiritual, emocional, que as pessoas estão necessitando neste momento. Mas o vírus, ele acaba se sobrepondo a essa realidade, a essa vontade que temos aí de estar uns com os outros, e poder compartilhar de bons momentos. Infelizmente, a situação, a lógica de momento é se proteger, e proteger a si e ao próximo.